Capítulo 1 do livro A Oração, de James McConkie. Tópico 2. O exemplo do filho é uma chamada à oração. A vida do filho na terra foi de constante oração. Ele orou por ocasião do seu batismo, orou antes de enviar os discípulos em sua missão, orou ante a tumba de Lázaro, orou para que em Pedro não vacilasse a fé, orou no monte da transfiguração, orou quando queriam fazê-lo rei, orou durante a última ceia, orou no Getsemane e na cruz, orou por seus inimigos. Se Cristo, o único homem sem pecado que a terra conheceu, viveu uma vida de constante comunhão com o Pai pela oração, quanto mais deveramos nós fazê-lo, pois que somos pobres e débeis mortais. Por favor, amada inteligência divina, releia o tópico 2. Tópico 2. O exemplo do filho é uma chamada à oração. A vida do filho na terra foi de constante oração. Ele orou por ocasião do seu batismo. Orou antes de enviar os discípulos em sua missão. Orou antes à tumba de Lázaro. Orou para que em Pedro não vacilasse a fé. Orou no monte da transfiguração. Orou quando queriam fazê-lo rei. Orou durante a última ceia. Orou no Getsemane. E na cruz orou por seus inimigos. Se Cristo, o único homem sem pecado que a terra conheceu, viveu uma vida de constante comunhão com o Pai pela oração, quanto mais deveremos nós fazê-lo, pois que somos pobres e débeis mortais, e não somente. Maravilha! Só até aí. Quanto mais nós que somos pobres e débeis mortais. Eu vou fazer a releitura, você acompanhará e executará a última releitura deste tópico 2, cujo título é o seguinte: o exemplo do filho é uma chamada à oração. A vida do filho na terra foi de constante oração. Ele orou por ocasião do seu batismo, orou antes de enviar os discípulos em sua missão, orou ante a tumba de Lázaro, orou para que em Pedro não vacilasse a fé, orou no monte da transfiguração, orou quando queriam fazê-lo rei, orou durante a última ceia, orou no Getsemane e na cruz orou por seus inimigos. Se Cristo, o único homem sem pecado que a terra conheceu, viveu uma vida de constante comunhão com o Pai pela oração, quanto mais deveramos nós fazê-lo, pois que somos pobres e débeis mortais. Por favor, jovem abençoado, a última releitura, por favor. Tópico 2. O exemplo do filho é uma chamada à oração. A vida do filho na terra foi de constante oração. Ele orou por ocasião do seu batismo. Orou antes de enviar os discípulos em sua missão. Orou antes à tumba de Lázaro. Orou para que em Pedro não vacilasse a fé. Orou no monte da transfiguração. Orou quando queriam fazê-lo rei. Orou durante a última ceia. Orou no Getsemane. E na cruz orou por seus inimigos. Se Cristo, o único homem sem pecado que a terra conheceu, viveu uma vida de constante comunhão com o Pai pela oração, quanto mais deveremos nós fazê-lo, pois que somos pobres e débeis mortais. Maravilhas e bênçãos divinas. A chamada à oração.
do livro A Oração, de autoria de James McConkey. Amém.